personagens insanos da Marvel que você nem acredita que existem. Uma coisa que ninguém pode reclamar da Marvel é a falta de variedade de personagens dentro dos seus quadrinhos, né? Novos heróis são criados quase que diariamente e fica difícil até mesmo pra nós, né, os criadores de conteúdo nerd, pra acompanhar tudo isso. Nomes como Homem-Aranha e Hulk sempre estão em evidência e por isso então são os que recebem as melhores histórias. Mas dentro de alguns arcos ou até mesmo de alguns quadrinhos isolados, nascem alguns personagens bem interessantes que passam despercebidos pra maioria do público. Mas calma, que é pra isso que eu vim aqui hoje, cara. Eu vim mostrar esses personagens aqui pra vocês, os personagens insanos e diferentes da Marvel que você provavelmente não conhece. Já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal também, comenta aqui embaixo se você já conhecia algum desses personagens e vem comigo. Número 1, Maggot. Nascido em uma família de 5 irmãos, Jeff nunca conseguiu crescer no mesmo ritmo dos seus irmãos. Ele tinha fortes dores, né, estomacais e precisava ser alimentado com comida excessivamente, né, feita exclusiva para ele. Algum tempo depois, ele foi diagnosticado pelos médicos com câncer e essa seria então a explicação das suas dores. Mas para não drenar todo o dinheiro da sua família, ele decidiu então fugir de casa, né, porque senão a família teria que gastar muita grana com os remédios, exames e tudo mais. Então ele foi parar no meio do deserto em busca de tirar sua vida, mas lá ele deu de cara com o Magneto, né, que o ajudou a entender o motivo real das suas dores. Na verdade, ele tinha duas criaturas parecidas com lesmas dentro do seu sistema digestivo e o Magneto as tirou do seu corpo. E anos mais tarde, né, o Magneto também ajudou o Jafé a dominar os seus poderes. Essas lesmas estavam tentando cavar um caminho para fora do estômago dele, o que causava, né, a essas fortes dores. Fora que elas precisavam se alimentar 5 vezes ao dia e isso drenava muito dos seus nutrientes. Mais tarde ele conheceu os X-Men e se juntou ali os heróis da mansão mutante. Seus poderes são essas lesmas em seu sistema digestivo e elas podem comer qualquer forma de matéria em uma velocidade surpreendente. E não só isso, quando elas retornavam, né, para o seu estômago, toda a energia que elas conseguiam comendo, né, ia para o corpo do Jafé, dando a ele super força, super resistência e uma pele azul também, e alguns outros poderes aí com base em energia. É um personagem com um poder bem bizarro e estranho, mas ele é interessante. Personagem número 2, Free Spirit. Kate Webster era uma estudante do colegial que secretamente participou de um experimento envolvendo gravações, né, subliminares. Ela foi programada para odiar todos os homens e o seu corpo foi submetido à radiação mutagênica, né, o que melhorou drasticamente ali o seu condicionamento físico, da mesma forma ali que fizeram com o soro do super soldado com o Capitão América. Eventualmente ela descobriu sobre uma lavagem cerebral que ela sofreu e a origem dos seus poderes, e então ela se uniu aos heróis e até mesmo lutou ao lado do próprio Capitão América. Os seus poderes são basicamente o pico da fisiologia humana, né? Tipo realmente os super soldados da Marvel. Ela pode também se curar mais rápido do que um humano normal, possui mais força, mais agilidade, além de ser uma ótima artista marcial e tem um envelhecimento também desacelerado. É mais uma das novas personagens que a Marvel criou. Número 3, AmeriCop. Bartholomew Gallows se tornou o vigilante conhecido como AmeriCop, né? Após renunciar o seu cargo na polícia ali de Houston, quando ficou desiludido com o sistema judiciário e o achou ineficaz. Ele chegou a ter um encontro com o próprio Capitão América, mas eles não se deram muito bem, né? Já que o Capitão não aprovava a brutalidade nas suas abordagens. Ele acabou morrendo após uma luta contra os Thunderbolts, mas o seu traje serviu de inspiração para a iniciativa America Corps, né? Essa era uma iniciativa privada de vigilantes que até chegou a diminuir a criminalidade da cidade, mas logo foram tidos como vilões pela forma como eles tratavam as minorias, sendo muito mais violentos nesse processo. Depois que o Capitão América se tornou um agente da Hydra, né, graças ao cubo cósmico, eles então se tornaram a maior força militar do país. Número 4, Deborah Fields. Deborah era uma personagem que fazia parte da equipe dos Novos Guerreiros, que era basicamente uma equipe de super-heróis adolescentes da Marvel. Ali na realidade deles, né, nos quadrinhos, eles eram muito populares, até mesmo televisionados, mas durante um dos seus programas, o vilão Nitro explodiu e matou centenas de crianças. Mas voltando pra personagem, essa personagem entrou ali na equipe por conta desse programa de TV que queria gerar atrito, treta, né, entre os membros da equipe para assim aumentar a audiência, e para isso colocaram um novo membro da equipe sem a autorização dos outros membros. No caso, era a Deborah. Ela teve a sua identidade revelada após um incidente com o Nitro e após a morte do herói Golias pelo clone do Thor. Então ela sentiu que deveria se unir ao Capitão América também na batalha ali, Guerra Civil dos quadrinhos que estava acontecendo naquele momento. Essa basicamente é a história dela. Os seus poderes são da telecinese e ela também tem propriedades semelhantes, né, a de um imã, onde ela
ela pode repelir e atrair alguns objetos com a mente. Ela também pode usar esses poderes para levitar ela e outros objetos ou pessoas próximos dela. No 5, Alani Ryan. Alani é uma mutante nascida no Havaí e uma amante do surf. Certo dia, enquanto ela e seu pai estavam surfando, um vilão controlador de tubarões a atacou, mas para salvá-la, o seu pai se jogou na frente do ataque. Nesse momento, seu poder mutante despertou e ela tinha agora a capacidade de se mover entre objetos sólidos, e com isso ela foi capaz de salvar a vida do seu pai. Ela foi depois encontrada pelos X-Men e logo se juntou à academia de mutantes, adotando o nome de Loa. Ela foi uma das poucas mutantes que manteve os seus poderes depois da dinastia M, quando a Feiticeira Escarlate apagou, o gene X da população. Infelizmente, ela não conseguiu entrar para a nova formação dos X-Men, que veio depois, por não conseguir passar no teste da mutante Emma Frost. Ela teve diversos tipos de aventura, incluindo auxiliar o Namor em algum combate. Desde então, ela é considerada uma cidadã honorária de Atlântida. Atualmente, ela está, morando ali na nação de Krakoa, mas ela foi morta por um ataque no país, mas depois foi revivida pelos 5, Se você quiser saber mais sobre isso, sobre os 5, como que eles revivem os mutantes, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico tudinho sobre isso, vou deixar no card aqui, depois assiste lá. Mas bem, os seus poderes são a da distorção molecular, onde ela pode desativar as forças de ligação das moléculas e atravessar qualquer coisa, quebrando a forma de tudo o que ela atravessar nesse processo. Além disso, ela também possui tatuagens vermelhas que apareceram, na descoberta dos seus poderes, mas a função dessas tatuagens ainda não foi explicada, mas talvez deve ter alguma coisa. Número 6, temos Flatman. Val Ventura é um mutante que nasceu com as habilidades de achatar todo o seu corpo, permitindo ele atravessar rachaduras e fendas, cara. Além disso, ele também é capaz de esticar todo o seu corpo e é quase que imune a lesões. Ele é praticamente o Reed Richards 2D, mas sem a parte da inteligência, Burro! Inclusive, ele chegou a se passar pelo Senhor Fantástico em algumas festas, mas ele se cansou de levar esse tipo de vida e, inspirado no Reed Richards, decidiu se tornar um super-herói. Mas ele não era nem de longe tão inteligente, como a sua inspiração, Reed Richards. Então ele criou o codinome de Dr. Val Ventura e mentia dizendo ser super inteligente. Ele chegou a se tornar vice-líder dos Vingadores de Grandes Lagos, uma divisão não autorizada dos Vingadores originais. O seu papel principal incluía resgates de longo alcance e ajudar a equipe a resolver alguns crimes. Ele chegou a participar de muitas aventuras, inclusive ajudando o Loki e o Surfista Prateado, em algumas ocasiões. Mas as suas histórias são voltadas para o lado da comédia. E um certo dia o Tony Stark mandou uma intimação para que ele deixasse o nome dos Vingadores. A solução disso, eles mudaram seus nomes para X-Men dos Grandes Lagos, mas depois também eles trocaram para Campeões de Grandes Lagos, Esse pelo menos foi meio que um original deles. Número 7, personagem Slapstick. Steven Harmon era, desde a sua infância, uma pessoa problemática que gostava de quebrar tudo e se vestir também com alguns trajes estranhos. Em uma circunstância ali dos quadrinhos, ele estava vestido de palhaço, em um carnaval, e acabou caindo em um portal dimensional em forma de espelho. No momento que ele entrou no espelho, uma explosão de energia correu pelo mundo, alertando, o sentido de vários personagens, como o Doutor Estranho, o Homem-Aranha, o Surfista Prateado e até mesmo Howard o Pato. Nesse momento, as suas moléculas agora se estendiam por 3.741 dimensões e ele caiu no reino do cientista supremo da dimensão X. Esse que, por sua vez, ajudou Steve com a sua nova forma, um corpo composto de moléculas instáveis, vivas, apelidadas de eletoplasmas. Essa sua nova forma fez dele praticamente um desenho animado vivo, e o cientista explicou que a sua nova forma se deve ao fato de que ele estava fora de sincronia ao entrar naquele portal. Ele se uniu aos novos guerreiros, e também ajudou a lutar ao lado de personagens como o Homem-Aranha e o Deadpool. Graças agora à sua fisiologia alterada, ele possui invulnerabilidade e um dispositivo em sua luva que permite que ele mantenha sua forma original, em conjunto com essa nova forma dele. Outra coisa é que ser atingido por eletricidade faz com que ele fique ainda mais poderoso. E como ele é essencialmente um desenho animado, ele pode manipular o próprio corpo à vontade. Além disso, ele também tem a capacidade de quebrar a quarta parede, pois tem infinitos bolsos e desses bolsos consegue tirar os mais diversos tipos de armas imagináveis. É realmente tipo os desenhos do Máscara, do Papaléguas, do Coyote. O cara tem meio que o poder da Toon Force. Número 8, a personagem Becca Parker. Por último, então, temos uma personagem com um dos poderes mais complicados, de se lidar dentre os mutantes. A Becca era uma integrante da X-Force e utilizava o codinome de Jean Jenny. Ela possui o incrível poder de criar ondas sísmicas, um poder bem forte, mas a força dessas ondas sísmicas é proporcional ao nível de álcool no seu sangue. Essencialmente falando, então, ela é uma mutante que quanto mais bêbada, mais poderosa ela se torna. O problema é que, como ela está alcoolizada, ela não consegue controlar direito a potência dos seus ataques. Essa formação da X-Force em específico foi criada
para um programa de televisão, e o objetivo era para mostrar o lado feio e errado dos super-heróis. Ela então era constantemente ridicularizada, né, por ter menos fãs que os outros heróis e sempre aparecia bêbada nos quadrinhos. Ela não teve muito tempo de desenvolvimento e infelizmente acabou morrendo em uma das batalhas dessa equipe. Mas é uma personagem bem diferente que a maioria de vocês não conhecem. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos aqui da Marvel e de Mutantes, comenta embaixo ideias que eu vou trazer pra vocês. Valeu!